Bom, aproveitando, nós vamos acionar a infectologista Raquel Stuck, que já está com a gente aqui no telão. Raquel, muito boa tarde. Fica aquela dúvida, né? Essa informação da Pfizer é uma informação muito positiva, só que a gente tem esse intervalo de 5 meses para a dose de reforço e nem todos têm esse direito a esta dose de reforço na cronologia de vacinação. Eu pergunto, o que nós sabemos sobre a Omicron, sobre essa defesa do organismo? O que nós podemos contar de concreto agora, para além da informação da Pfizer? Bom, boa tarde, William, boa tarde, Mariana, a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui com vocês novamente. O que nós sabemos, nós saberemos mais nos próximos dias, mas o que nós sabemos com essa informação da Pfizer é que com a vacina, as 2 doses da vacina da Pfizer, como a Beatriz disse, há uma perda da proteção. E como que isso foi feito, né? Então, eles pegaram o soro, né, das pessoas vacinadas com 2 doses e depois o soro das pessoas vacinadas com 3 doses. E viram que aqueles vacinados com 2 doses, houve uma perda de 25% da proteção para as formas leves da doença, mas que para as formas graves da doença, aquelas que nos levam para o hospital, mesmo com 2 doses, a proteção está mantida, porque tem aquela imunidade celular, né, que é responsável por evitar o agravamento da doença. Com a 3ª dose, quando eles analisaram, viram que a proteção aumenta de novo esses 25% e aumenta também a proteção contra qualquer forma da doença, inclusive as formas leves. O que ainda não está claro, mesmo nesse comunicado da Pfizer, é se o intervalo, o esquema seria de 3 doses sequenciais. Possivelmente não, né? 2 doses, ela dá uma proteção de mais de 90% e depois a gente precisaria mesmo da 3ª dose. A maior parte das pessoas, William, mantém uma dosagem de anticorpos alta com a vacina da Pfizer no período de 5, 6 meses. Então, é quando deveria ser feita daí a 3ª dose. Então, os estudos são para esta vacina no momento. A Moderna também tem um indicativo semelhante de uma diminuição da ação, a gente precisa esperar os outros. E quem deve fazer a 2ª, quem não precisa ainda fazer a 3ª dose, porque ainda não deu um intervalo de tempo, está protegido, sim, pelo menos das formas graves, com certeza, e possivelmente das formas leves também, porque a vacina é mais recente e tem um título de anticorpo ainda que dá proteção. Doutora, boa tarde. Mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao Top of the Hour. Eu gostaria de falar sobre os casos de intercambiabilidade. Então, no caso, quem tomou outras vacinas, né, de outras farmacêuticas, as 2 primeiras doses, ou, de repente, as 2 primeiras doses de diferentes farmacêuticas e toma essa 3ª da Pfizer. Os números, então, de proteção seguem os mesmos? Mariana, o que nós sabemos é que é um conhecimento que mudou ao longo da pandemia, que fazer, né, as doses de laboratórios diferentes aumenta sim a proteção, né? Então, a 3ª dose, para quem fez a vacina de vírus inativado ou de RNA mensageiro, que aqui no Brasil a AstraZeneca e Coronavac, que eram com 2 doses, deve fazer a 3ª dose com a vacina da Pfizer. Quem fez 2 doses com a Pfizer, a recomendação ainda é que mantenha o mesmo fabricante. Para quem vai trocar de fabricante, sim, é melhor 2 doses da AstraZeneca ou Corona e 1 dose da Pfizer do que 3 doses do mesmo fabricante. É melhor em que sentido? Se eu fizer do mesmo fabricante, eu vou ter um aumento da proteção? Eu vou ter um aumento da proteção. Só que a hora que eu faço, né, de um outro fabricante, então da vacina de RNA mensageiro, a minha proteção é muito maior. E quanto maior proteção, maior é o tempo também que esta proteção permanece no nosso organismo. Por isso, né, que trocar o laboratório, né, ele é recomendado, é o que traz uma maior garantia de proteção. Isso só não é válido no momento para as vacinas de RNA mensageiro, então da Pfizer, mantém com Pfizer. Doutora, nós estamos praticamente
tem 2 semanas, né, do período que nós descobrimos isso, do dia 25 até hoje. E eu lembro que quando surgiu a Omicron, nós falávamos que os laboratórios precisavam de pelo menos 3 semanas para começar a apresentar algum tipo de resultado. E a senhora, no início da fala, falou assim, William, tem muita coisa para chegar ainda. Então, assim, é nessa próxima semana que começa realmente a chegar o resultado sobre o efeito das vacinas ou essa imunidade das vacinas. Os laboratórios começam a apresentar esses estudos a partir da próxima semana? Sim, acho que a partir do final dessa semana, o começo da próxima, a gente já deve ter uma divulgação dos outros laboratórios, inclusive, e talvez até uma divulgação mesmo da própria Pfizer de um melhor esquema vacinal, se precisa mudar o intervalo de doses ou não. Isso deve ficar mais claro também nos próximos dias, né? Lembrando que ontem saiu o primeiro comunicado da Pfizer falando de redução da proteção com as 2 doses para a variante Ômicron. Hoje já saiu o comunicado, não, olha, com a dose de reforço a gente volta a ter uma proteção muito boa, e os outros laboratórios com certeza devem estar finalizando as suas análises e devemos ter a divulgação nos próximos dias, inclusive. Doutora, eu gostaria de abordar um outro tema com a senhora também, referente à pandemia e essas novas variantes, porque hoje a Conitec, infelizmente, divulgou uma informação dizendo que realmente esses remédios integrantes do kit Covid não têm eficácia, ou seja, não adiantam de nada na prevenção da Covid-19. Digo infelizmente porque nós adoraríamos que tivesse um remédio além da vacina, né, que pudesse nos ajudar a combater esse vírus de forma precoce. Eu gostaria que a senhora comentasse sobre esse tema também. Bom, essa foi uma divulgação importante, né, Mariana, que eu acho que até ficou meio escondida com uma avalanche de notícias em relação à Omicron, mas para o nosso país isso é muito importante. Então, na votação final aí da Conitec, realmente ficando claro que as medicações, né, que fazem parte, né, do que aqui no Brasil a gente chama, como você bem disse, do kit Covid, infelizmente elas não têm nenhuma ação, né, contra a Covid, então elas não evitam a Covid, elas não evitam evolução para as formas graves. E em relação à Ômicron, nós até a Delta, nós temos medicações hoje para um tratamento na fase inicial da doença, que seriam os antivirais, o Molnupiravir, por exemplo, né, e os anticorpos monoclonais, que ainda nós não temos ainda incorporados no Sistema Único de Saúde, por exemplo. Ele está disponível só algumas dessas medicações no serviço privado, mas diminui o risco de evolução grave para aqueles pacientes que têm risco de evolução grave. Agora, as medicações, né, que foram propaladas aqui como eficazes aqui no Brasil, elas não têm nenhum dado positivo, né, e muito pelo contrário, muitas delas têm efeitos colaterais que colocam muitas vezes em risco até a vida das pessoas que fizeram uso desta medicação, principalmente se fizeram um uso muito prolongado. Agora, doutora, a Anvisa hoje, ela soltou uma nota falando sobre as fronteiras. Inclusive, ela fala o seguinte: a elaboração da portaria que trata das regras de fronteiras e entrada no país não está na competência da Anvisa. Está na atividade, essa atividade é do escopo da Casa Civil, dos Ministérios da Saúde, da Justiça e da Infraestrutura. E aí agora vem a informação direto de Brasília. Eu peço à senhora que acompanhe a Paola Cuenca, porque o ministro Marcelo Queiroga confirmou que a portaria sobre a quarentena para viajantes não vacinados será publicada ainda hoje. Paola Cuenca com a informação. É isso mesmo. Marcelo Queiroga saiu do Ministério da Saúde agora há pouco e falou rapidamente com jornalistas, dizendo que esta portaria já está pronta e ela deve ser publicada durante esta tarde. Inclusive, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, logo na sequência, também deixou o Ministério e disse que deve acontecer uma coletiva de imprensa após a publicação desta portaria para que todos os detalhes técnicos possam ser dados. Rodrigo Cruz ainda esclareceu que essa portaria deve seguir na íntegra a recomendação feita pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no dia 12 de novembro, fazendo com que viajantes que venham de outros países aqui para o nosso, para o Brasil, e não estejam vacinados,
cumpram uma quarentena de 5 dias. Depois desse tempo de quarentena, eles fazem um teste PCR e, se estiver negativo, podem circular pelo país. Ainda não temos informações de como deve funcionar caso esse teste dê positivo. Quantos dias mais, então, essa pessoa deve seguir na quarentena para fazer um segundo teste PCR? Ou também como vai funcionar essa quarentena. Alguns países determinam hotéis específicos, pontos específicos, para que os viajantes fiquem hospedados enquanto ficam nesse tempo aguardando para fazer o teste PCR. Ainda não temos essas informações de como vai acontecer no Brasil. De toda forma, o secretário executivo também reforçou que, ainda que a pessoa não esteja vacinada ou vacinada, ela também vai ter que apresentar um teste PCR feito em até 72 horas antes da viagem para poder acessar o país. A diferença é que as pessoas que já estão vacinadas e vão apresentar esse comprovante de vacinação do ciclo vacinal completo contra a Covid, elas não precisarão fazer, então, a quarentena de 5 dias. Nós também questionamos como vai ficar aquele pedido da Anvisa sobre restrição de novos países do continente africano. Lembrando que a Anvisa também segue monitorando, junto com o Ministério da Saúde, como está acontecendo a transmissão da Omicron em outros países ao redor do mundo, para avaliar a possibilidade de também ser feita a restrição de entrada de viajantes de outros locais. Sobre isso, o secretário executivo do Ministério da Saúde disse que, diante dessa nova adoção da quarentena e agora de pegar essa comprovação de vacinação para algumas pessoas, fazer esse tipo de filtragem na entrada de viajantes, então ainda fica em segundo plano essa análise sobre restrições de viajantes que tenham passado por países específicos nos últimos 14 dias. Então, a expectativa é de que até o final da tarde essa portaria seja publicada e então a gente possa ter uma coletiva de imprensa para que todas as dúvidas a respeito desse assunto possam ser esclarecidas. William. Obrigada, Paula Cuenca. Volta então ao longo da programação aqui da Jovem Pan News, atualizando essas informações passadas pelo Ministério da Saúde. Mas agora eu gostaria de voltar para a doutora Raquel, porque eu gostaria de ouvir a sua posição, doutora, sobre esse posicionamento do Ministério da Saúde, sobre a eficácia dessa quarentena de 5 dias e também que a senhora comentasse um pouco sobre essa questão da Anvisa, que deveria, em tese ao menos, ser um órgão consultivo do governo federal. Pois é, né, Mariana, nós já vimos que, por mais de uma vez, os órgãos consultivos do Ministério da Saúde, do governo federal, eles só são ouvidos quando é desejo ou conveniente para o Ministério da Saúde, e o parágrafo que também é conveniente para o Ministério da Saúde, e quando não é conveniente, não se ouve. É com muita preocupação, né, que eu vejo esta decisão do Ministério da Saúde em não exigir o passaporte vacinal. Nós estamos indo na contramão, né, do controle sanitário, que seria importante, do controle sanitário que não é algo que nós estamos inventando no Brasil, os outros países já fazem isso, e seremos, sim, o destino único, talvez, dos antivacinas do mundo inteiro que virão para cá. Eu só não sei se, chegando ao Brasil, eles vão ter que comer pizza também na calçada, porque em muitos locais eles serão impedidos de entrar, provavelmente sem ter o passaporte vacinal. E se eu não estou enganada, vocês devem ter esse número melhor que eu, nós temos mais de 150 entradas no Brasil, né, tanto de portos quanto aéreo e rodoviário, então da nossa fronteira, e realmente eu gostaria muito de saber, né, onde ficarão essas pessoas em quarentena, porque a vinda de pessoas sem vacinação, imagino que será grande, porque é o único local que elas poderão vir praticamente, será o Brasil. Onde elas ficarão hospedadas, quem vai fazer esse RT-PCR depois, né? Quem fica positivo deve ficar daí 14 dias hospedado aí neste hotel. Enfim, é de grande preocupação. Eu acho que, inclusive, é uma medida que pode fazer com que a gente perca muito do esforço que fizemos para a vacinação da nossa população. Nós exigimos a vacinação da nossa população e não exigimos ou damos pouca importância para a vacinação das pessoas que vêm de fora do Brasil. Isso é um absurdo, isso não tem nenhuma justificativa científica e nem sanitária para ser adotado, além das dificuldades operacionais desta medida.
Raquel, ainda sobre a nota da Anvisa que eu falei, que ela fala que a elaboração da portaria por conta da Casa Civil, do Ministério da Saúde, da Justiça e da Infraestrutura, ainda na nota ela fala o seguinte: os subsídios para a definição de regras e confecção da referida portaria foram enviados pela Anvisa à Casa Civil no último dia 12 de novembro, ou seja, acredito eu então que a recomendação técnica foi encaminhada para o órgão competente. Eu queria muito agradecer a gentileza da sua entrevista aqui na Jovem Pan News, doutora infectologista Raquel Stuck. Obrigado, Raquel. Eu que agradeço, uma ótima tarde para vocês. Obrigado.